Bom dia a todos. É um grande prazer sempre estar aqui ao domingo junto com a minha família, a nossa família, a família da fé. Uma grande alegria estarmos juntos. E nesse espírito de gratidão ao Senhor, também nos aproximamos a Ele para ouvir a Sua palavra, em espírito de gratidão e adoração. E quero convidar vocês, se ainda não fizeram, comprem um bloco de notas, um caderno, tomem notas dos sermões, retenham assim mais informações do mesmo e mais benefícios para o mesmo. Tenham esse caderno para também a edificação de outros, depois de usarem vocês, com as vossas notas, usarem para edificar outros, discipular outros, aconselhar outros. No último domingo, nós vimos quem compõe a igreja, porquê compõe, qual a importância da igreja, e se bem se lembram, até ao final compartilhámos uma definição teológica do que é uma igreja. A definição teológica está aqui. A igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terreno do reino celestial de Cristo para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo o Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros, ou por outras palavras, anciãos, por outras palavras, pastores. Hoje iremos desenvolver a parte que está ali a negrito, a parte final desta definição teológica que nós encontramos no livro A Igreja é Essencial, escrito por Jonathan Leeman, do Ministério 9 Marcas, de uma igreja saudável, e outro autor que eu agora não me lembro o nome. Já agora, uma curiosidade. O Ministério 9 Marcas tem um site, não é? Há o site com diversas opções de idiomas. Um site onde tu metes no motor de pesquisa de igreja, metes o nome da igreja para o país que tu queres e eles recomendam igrejas. Para uma curiosidade para vocês, sabem qual é a única igreja que eles recomendam em Portugal? Que está lá? É a Igreja Batista da Ramada, tá bom? Não quer dizer que somos a única igreja bíblica e saudável, mas é a única que está lá, se vocês vão ao site das 9 marcas. Porquê somos a única, não sei, mas graças a Deus que estamos lá, o nosso nome. Novamente, resumindo o ponto principal desta definição teológica, a igreja é um grupo de pessoas que sabem que foram amadas por Cristo e amam outras de igual maneira. Porque esta definição vai ser muito difícil para vocês fixarem. Eu volto a repetir. A igreja é um grupo de pessoas que sabem que foram amadas por Cristo, por Jesus Cristo. E agora amam outras de igual maneira. De uma maneira simples, é isto que é uma igreja. Agora, vamos ver especificamente como se manifesta este amor na prática. E eu quero, então, primeiro falar das 10 demonstrações de amor pela igreja. Como é que nós manifestamos, não é? Evidenciamos o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo. Como é que tu o fazes individualmente, como membro da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, da família de Deus? Eu quero vos dar coisas práticas para vocês pensarem de como vocês cumprem o propósito de Deus para vocês. Na igreja e através da igreja, cumprimos. Então, rapidamente, 10 demonstrações de amor pela igreja. Primeiro, uma manifestação de amor pela igreja é identificando-nos como membros da igreja. Nós queremos pertença. Nós queremos compromisso. Nós queremos responsabilidade. Nós queremos ser responsáveis pela igreja. E só há uma forma de o podermos ser, é sermos membros de uma igreja. Então o convite e o encorajamento no último sermão foi para não sermos apenas visitantes, assistentes, simpatizantes, mas darmos passos em concreto
para sermos membros da igreja. Responsáveis, assumir o compromisso, o pacto, unir-nos a um povo local, o povo de Cristo local, uma igreja local. Envolver-nos, e isto só por meio de identificando-nos como membros da igreja. Aliás, na nossa igreja, ministérios com exposição pública, ministérios da palavra e tudo, ministérios de ensino da palavra, tu não podes exercer, seja palavra cantada, palavra ensinada, proclamada, tu não podes exercer esse ministério se não és membro da nossa igreja. Então, se tu amas a igreja, amas a Deus e queres amar outros, compromete-te a isso por meio de te unir à igreja como membro. Nós falámos que vivemos uma fobia ao compromisso hoje em dia. Por isso é que há tantos desigrejados, porque não querem compromisso nem responsabilidade com a igreja. Eles hoje de manhã, como eu disse no último sermão, estão no YouTube, estão a escolher um pastor aí online, talvez até algumas músicas online, mas não querem compromisso nem responsabilidade. Isso não é amor por Deus, nem pela Igreja de Cristo. É apenas amor próprio, individualismo. Participando também do pão e da ceia do Senhor. Ou seja, é uma demonstração de amor pela Igreja. Na ceia do Senhor, e nós temos habitualmente esta celebração no primeiro domingo de cada mês. Há igrejas que o fazem todos os domingos. Não há nenhum problema com isso. Há outras igrejas que fazem de 3 em 3 meses. Outras de 6 em 6 meses. Eu creio que deve ser algo regular. Porque é uma ordenança que o Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja. E nós temos por bem fazer uma vez por mês. Participar do pão da ceia do Senhor. Que dá um testemunho do nosso cumprimento que estamos a seguir a Cristo, mas do nosso compromisso que estamos a seguir a Cristo, mas também o nosso compromisso uns com os outros. Quando participamos do pão juntos, é algo que expressamos uma fé comunitária, não individual. Por isso é que esperamos o pão e o cálice para comer todos juntos. Até de uma maneira simples e simbólica. Não é porque há uma regra na Bíblia para fazer assim. Mas de uma maneira simbólica, para participarmos juntos, para mostrar que a nossa fé não é apenas individual, mas é comunitária. Então não queremos... É como, por exemplo, nas nossas casas. Não há nada, pelo menos eu gosto muito, espero que todos vocês também, das refeições em família. A mesa cheia. Agora, cada um comer na sala, outro na cozinha, outro no quarto. Que triste é isso, não é? A manifestação da participação do pão, da ceia do Senhor juntos, é uma manifestação de amor pela família de Deus. Por isso estamos juntos, como família. É a refeição da família de Deus. É a refeição. De uma maneira especial, Deus está presente na ceia do Senhor. A presença de Jesus Cristo na ceia do Senhor. De uma maneira especial. Eu sei que os batistas têm caído um pouco só de uma maneira simbólica. Agora, eu creio que o pão e o cálice é elementos simbólicos. Não é que o pão é literalmente o corpo de Deus. O cálice é literalmente o sangue de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Porque o seu sacrifício foi uma vez e para todo sempre. Mas temos caído tanto como batistas neste olhar para a ceia do Senhor apenas como simbolismos que ignoramos que há uma presença especial do próprio Cristo na mesma, por meio da igreja e da participação da igreja. É uma demonstração de amor. Vocês sabem, amados irmãos, que há 100 anos atrás, há cerca de 100 anos atrás, faltar à ceia do Senhor sem justificação numa igreja, ou em muitas igrejas, desculpem, em muitas igrejas, dava direito à disciplina eclesiástica pública. Tal era a seriedade dos nossos antepassados para este momento, a refeição da família e o testemunho de fé, que nós temos que obedecer ao Senhor Jesus Cristo. E por amor a Ele, porque Ele nos amou, agora nós também estendemos esse amor a outros e estamos juntos e participamos desta refeição da família. Claro que isto implica também esta manifestação de amor, terceira demonstração de amor pela igreja, congregando. Eu li este texto no último domingo e eu vou ler novamente para vocês, e se querem tomar nota ou abrir as vossas Bíblias, é Hebreus 10, 25, conhecido pela maioria de vocês. Já lemos no último domingo. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 10, 25.
não deixemos de congregar-nos ou de reunir, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O mandamento é claro aqui. Não deixemos de congregar-nos. É um mandamento, é um imperativo, é uma ordem. Obviamente, como todos os outros mandamentos, devem ser cumpridos não por obrigação, mas por amor. Por amor àquele que nos amou e que nos pede. Quem nos pede isso? O próprio Deus, na sua palavra. Este congregar-se e reunir-se, não pensemos nós que se refere apenas ao domingo de manhã. Está a falar no contexto até do primeiro século. Se tu vais ao livro de Atos, está bem que Atos é o contexto do começo da igreja, diz ali que eles partiam o pão de casa em casa e até diariamente. Eu não estou a dizer que temos de estar juntos todos os dias. Mas há outros encontros da família. Encontros de oração. Encontros de estudo bíblico, de grupos. Isso é congregar-se. Isto é reunir-se, é uma demonstração de amor. Não apenas ao domingo de manhã, mas também a meio da semana. Ou falando especificamente e aplicando para aquilo que irá ocorrer no próximo domingo, nas reuniões da família, que é, ou por outro nome mais técnico que eu não gosto de chamar, mas legalmente tem que ser chamado assim, Assembleia Geral Ordinária. Mas é a reunião da família de Deus. E é um mandamento nós participarmos, congregar-nos, reunir-nos com a família de Deus. E o propósito dessas reuniões para cultuar a Deus, para adorar e para tomar decisões importantes para o reino de Deus, para a obra do Evangelho como igreja. Então, aproveito aqui para deixar uma exortação para o próximo domingo, 4 de fevereiro. Iremos ter o pão, o cálice, a ceia do Senhor. Iremos ter o almoço comunitário. Até ouvi por aí que vai haver carne, churrasco. E iremos ter um domingo cheio em que vamos ter a Assembleia, esta reunião da família para a tomada de decisões. Será um domingo longo, muito longo. Um domingo que irá exigir o teu sacrifício. Sacrifício de tempo, sacrifício de energia, sacrifício de família, mas o deves fazer porque o Senhor que te amou o pede para tu fazeres. É nossa responsabilidade por amor a Cristo congregar-nos, reunir-nos, por amor a Cristo, ao Evangelho, à Igreja. Deus requer que Deus dê a nossa vida por amor aos nossos irmãos. Sabe, eu não gosto muito do argumento de alguns. Normalmente são pessoas que estão envolvidas no ministério, missionários, pastores, a tempo completo. O argumento de alguns, que às vezes eu não pude estar porque eu, já sabes, a família era a minha prioridade, eu tenho que tomar conta da minha família, por isso é que eu não pude. A família é o meu principal ministério. Deus me pediu para dar a vida pela minha esposa, então por isso é que eu não posso ir, não posso estar. Isso não é bíblico, por muito que sou bonito. Deus não te pediu apenas para tu dares a vida pela tua esposa, pela tua família. Deus pediu para tu dares a tua vida pela igreja. Onde é que está isso? Sabemos muito bem João 3,16. Mas eu quero que agora me acompanhe a 1 João 3,16. Primeiro João 3,16. Diz assim a palavra de Deus, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, quando usares esse argumento, não te esqueças que Deus também pede para tu dares a tua vida pela igreja. Pela igreja. Implica sacrifício? Às vezes vai implicar esse amor. Implica sempre sacrifício, amor. Pela família temos que sacrificar coisas, pela igreja temos que sacrificar. É uma demonstração de amor a Cristo. Reparem o argumento do apóstolo João. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós.
Ou seja, a motivação desta exortação e deste mandamento para darmos a vida pelos nossos irmãos, a motivação é porque Cristo deu a vida por ti. A motivação para tu amares a igreja, o teu irmão, a tua irmã, é porque Cristo te amou ao ponto que deu a sua vida por ti. São grandes exortações. A quarta demonstração de amor pela igreja é socializando. Não é apenas uma reunião, estar na reunião, mas é socializar. Ou seja, devemos intencionalmente investir e cultivar amizades na igreja. Não podemos estar com todos. E à medida que a igreja vai crescendo, é impossível isso. Mas nós devemos intencionalmente investir e cultivar amizades na igreja e buscar estar com outros ao longo da semana, não só ao domingo. Deve haver muito mais vida na igreja, não apenas ao domingo, mas ao longo da semana. É isso que marca uma igreja bíblica e saudável. Isto aqui é uma pequena expressão ao domingo de manhã. O que acontece durante a semana é que marca verdadeiramente a vida de uma igreja bíblica e saudável, também nos seus relacionamentos. Então isto implica, amor implica sacrifício. Este é o ponto do apóstolo João. Isto implica que devemos sair do nosso conforto social. Eu não gosto muito de estar com pessoas, não gosto muito de confusão. Eu gosto mais de estar sozinho no meu quarto, na minha casa. Nós somos chamados a negar-nos a nós mesmos e a entregarmos pela igreja. Eu não gosto muito de receber pessoas na minha casa. A minha casa é o meu castelo, a minha fortaleza, a minha privacidade. Bem interessante que a Bíblia tem como virtude cristã de caráter a hospitalidade. Literalmente o amor aos estrangeiros. O amor aos estrangeiros. Devemos sair deste nosso conforto social ou cultural, não é desculpa. E também ontem eu visitei uma igreja e lá eu vi o grupo disto, o grupo daquilo, o grupo do outro, e não vou nomear grupos para não pensarem que tem alguma coisa contra grupos, mas tribos, as tribos urbanas diferentes. Agora, eu não gosto muito dessa ideia de tribos na igreja. Esta ideia de tribos na igreja não deve de existir. Este grupinhos de tribo urbanas, isso tudo é pragmatismo, que as nossas igrejas têm sido muito influenciadas pelo mesmo. Na Bíblia o que vemos é a reunião da família, os mais velhos com os mais novos. Na verdade, de gostos diferentes, equipas de futebol diferentes, juntos. Talvez até opiniões políticas diferentes, juntos, amando-se, servindo-se uns aos outros. Isto é que é a igreja. Eu não gosto muito de igrejas, aliás, eu creio que não é bíblico, igrejas direcionadas para apenas uma etnia, uma nação. Isto não é bíblico. A igreja é para todos, judeus e gentios. É o povo das nações que Deus alcançou e redimiu. Não é apenas direcionada para somente uma etnia. Tive a oportunidade de visitar uma igreja nos Estados Unidos há uns anos atrás. Obviamente, para o lugar onde eu fui nos Estados Unidos, quando eu entrei na igreja, era só de uma etnia. Eu era o único português, o resto era tudo americanos. Essa igreja. E eu lembro que tive a oportunidade de ir levaram-me a um restaurante mexicano, e como eu sei falar espanhol, e queria mostrar que sabia falar espanhol. Então comecei a falar com a empregada, depois com a empregada com a dona. Convidei à igreja e prometeu que ia à igreja no domingo. Estava a tentar evangelizar e que levassem à igreja. Bem, falando com o pastor, com um dos pastores dessa igreja, apesar de uma forte comunidade latina naquela cidade, uma forte comunidade latina, a igreja não tinha nenhum latino. E o pastor disse, eu acredito que ela vai vir, mas não vai voltar.
Porque chega lá, todos diferentes, e a cultura dos Estados Unidos também é uma cultura especial, e não vai voltar. Que importância e glorioso é até valorizarmos o que temos aqui na nossa igreja, diferentes etnias, nações aqui representadas. E esta diversidade é a nossa riqueza e devemos procurar intencionalmente a interação. Não é só a interação de brasileiros com brasileiros. A interação de portugueses só com portugueses. Este é o grupo dos portugueses. Este é o grupo dos brasileiros. Este é o grupo dos angolanos. Não. Não há grupos. Somos todos uma família. Esta é a verdadeira riqueza da igreja. Também devemos mostrar amor, demonstração de amor pela igreja, por partilhar os nossos sentimentos. Por favor, acompanhem-me a 1 Coríntios. Já sabem, isto não é um sermão expositivo, sequencial. Não estamos num só texto. E eu sei que isso requer muito maior esforço para vocês, de atenção, concentração. Eu sei disso. Mas, por favor, tenham paciência. 1 Coríntios 12, versículo 25 e 26. Partilhando os nossos sentimentos. Isto é para homens, para mulheres. Diz assim a palavra de Deus. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Reparem, o cuidado na igreja não é só para um grupo de pessoas. É os líderes que têm que cuidar da igreja. Não? Diz, cooperem os membros em igual cuidado em favor uns dos outros. Todos os membros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Reparem, a partilha de sofrimento, a partilha de sentimentos, sofrimento ou alegria, tristeza ou alegria. Nós devemos chorar juntos, alegrar-nos juntos, partilhar as nossas dores e dificuldades. Nós precisamos de Deus, mas devemos entender que precisamos também uns dos outros. E não nos privemos a isso. E, na verdade, partilhar os nossos sentimentos é uma demonstração de amor. É uma demonstração de amor. Também, contribuindo financeiramente, é uma demonstração de amor. Claro, na prática. Romanos, se vocês vão antes de 1 Coríntios, Romanos 12, 13, fala sobre isso mesmo. Romanos 12, 13 diz, compartilhai as necessidades dos santos. Há necessidades na igreja, compartilhem vocês com eles também. O que têm, compartilhem para suprir as necessidades dos santos. E outra coisa que também fala de contribuir financeiramente, pratiquem a hospitalidade. Pratiquem a hospitalidade. Isto não é somente para aqueles que têm o dom da hospitalidade. É para todos nós. Partilhem, não é? Compartilhem, pratiquem a hospitalidade, partilhando com os mais necessitados. Paulo vai falar, eu vou só apenas ler para vocês, porque senão são vários textos e torna-se cansativo vocês seguirem tudo. Paulo também vai falar de ofertas que devem ser levantadas na igreja. Ofertas para outras igrejas em necessidade. Já o fizemos aqui. Para missionários. Ofertas especiais para pessoas com necessidades que nós conhecemos. Paulo diz isso mesmo em 1 Coríntios 16, 1, 2. Eu vou ler para vocês. Quanto à coleta para os santos, para a igreja, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Paulo está a dizer, tenham prontas as vossas ofertas, façam com regularidade, com planeamento, com intencionalidade. Por isso os desafios até para a obra missionária, este tempo de partilha com desafios missionários, necessidades missionárias e de como vocês podem se envolver, se assim o Senhor guiar os vossos corações para o mesmo. Também contribuindo financeiramente para a obra do Evangelho e para aqueles que pregam o Evangelho. Gálatas 6:6, também vou ler para vocês esse texto. Mas aquele
que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Paulo em Corinto, em 1 Coríntios 9,14 diz, aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. 1 Coríntios 9,14. Então, contribuir financeiramente para o sustento daqueles que são ministros do Evangelho é a responsabilidade da igreja. A igreja deve cuidar dos seus ministros, dos seus pastores, dos seus missionários, daqueles que estão envolvidos na obra e foram separados e a igreja reconheceu e escolheu para o mesmo. É da responsabilidade da igreja assumir essa responsabilidade. E é uma demonstração de amor. Também aprendendo, os cristãos devem olhar para a igreja buscando instrução ética, conselho, responsabilidade e disciplina nos assuntos que são tratados pela palavra de Deus. E isto buscar na igreja todo o conselho, toda a instrução, disciplina, responsabilidade. Aprender é uma demonstração de amor. Estar disposto a aprender uns com os outros, com a igreja. É uma demonstração de amor. Também, exercendo os dons espirituais, em 1 Coríntios 12, 7 diz, a manifestação do Espírito, a ação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Está a falar, todo o capítulo é sobre dons espirituais. E está a dizer que a manifestação e a ação do Espírito Santo na igreja é que a cada um que compõe a igreja, é membro da igreja, Deus lhe deu pelo menos um dom espiritual. Se és verdadeiro filho de Deus, se tens o Espírito Santo, pelo menos tens um dom espiritual e deves procurar descobrir qual é. E desenvolver o mesmo. E colocar o mesmo à disposição da igreja. Exercer os dons, servir, é uma demonstração de amor pela igreja. Também edificando-nos uns aos outros na fé, através da palavra de Deus. Isso é demonstração de amor. Através da palavra de Deus. Está bom conversas, é bom, eu gosto de política, futebol, de outras coisas da vida, não há nenhum problema com isso. Mas devemos ter conversas intencionais para edificar-nos uns aos outros na fé, através da palavra de Deus. Para corrigirmos uns aos outros, para confrontarmos os pecados uns dos outros. Para auxiliarmos alguém que está desanimado e triste com a palavra, não dizendo que vai ficar tudo bem. Com a palavra, o que Deus diz, com a palavra. Isso é demonstração de amor, isso dá trabalho, obviamente, mas é isso que na Epístola de Judas nós vemos. Vós, porém, versículo 20 e 21 em Judas, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, edificando-vos na vossa fé. E aqui fala também da oração, não é? Orando no Espírito Santo. Então, a 10ª demonstração de amor pela igreja, pelo menos essas 10 foi as que eu pensei, seguramente há mais, tá bom? Mas pelo menos as 10 para ficar mais fácil de reter, ou de trabalharmos juntos. Também intercedendo com orações. Importante uma igreja que ora. É importante dedicarmos para o mesmo, buscar o mesmo, orando individualmente uns pelos outros. Por isso compartilhamos motivos de oração no grupo, mas também orando em comunidade. Na última quarta-feira éramos mais de 20 pessoas aqui. Eu desejo que haja a possibilidade, sei que não há para todos por trabalho, por outras questões, mas eu desejo também à quarta-feira vermos um dia este salão cheio para orarmos e buscarmos o Senhor. Isto é demonstração de amor. É na quarta-feira que nós descobrimos as necessidades de irmãos, ouvimos motivos de oração que não sabíamos por aquilo que a pessoa estava a passar. Por isso, interceder com orações é uma demonstração de amor. Agora, desculpem, avancei demais. A última parte daquela sentença, definição teológica do que é uma igreja, diz, seguindo o ensino e exemplo dos presbíteros. E vamos terminar com isto. Nós estamos num processo que não é novidade para a igreja de há anos de
um processo de mudança e de transição para a constituição de um presbitério, de um grupo de anciãos. Presbíteros, anciãos é a mesma palavra e sinónimo também para pastores, que podem estar a tempo completo ou podem ser leigos, podem ter uma outra, ser bivocacionais, ter uma profissão e também serem reconhecidos como anciãos presbíteros na igreja, pastores na igreja, com esta responsabilidade que têm os presbíteros, que nós vamos descobrir qual é. Nós queremos que uma igreja deve ter um presbitério, um grupo de anciãos, de homens, para governar a igreja no dia a dia. E é por isso que estamos a conduzir a igreja neste modelo que é bíblico, não é inventado. É certo que é um modelo minoritário hoje em dia, até entre os batistas, não em outras denominações como a Igreja dos Irmãos, presbiterianos, mas entre os batistas é um modelo minoritário, ainda que isto está a ressurgir e a mudar. Porque nos batistas é um pastor e os diáconos. Muitos até pensam que este não é um modelo batista. Houve um pastor que uma vez disse-me isso, quando eu estava a compartilhar numa reunião de pastores o motivo de oração pelo processo da igreja, e esse pastor batista disse, isso não é um modelo batista. Eu disse, está na Bíblia, que é o mais importante, e historicamente é batista desde o início. É só conhecer um pouco da história dos batistas. Lá porque houve um tempo na história que se deixou de praticar efetivamente isso. Não quer dizer que não é batista, mas mais importante, não estamos preocupados se é batista ou não. Estamos preocupados se é bíblico ou não. Eu estou a conduzir a igreja, não é, como pastor da congregação desta igreja, a liderar na mudança para uma pluralidade de anciãos. Agora, eu quero dizer à igreja, mais uma vez, a razão por aquilo que eu faço isto. É unicamente por causa da minha crença na suficiência das Escrituras e no meu compromisso de ser governado pela mesma. E por isso, eu conduzo a igreja a sujeitar-se ao ensino da mesma, da palavra de Deus. É a única razão que me move. E nesse sentido, como igreja, iremos procurar sempre esta pluralidade de anciãos. Queremos ver isso concretizado. Queremos que, com o passar dos anos, até este grupo possa crescer na vontade do Senhor. Porque nós queremos no ensino das Escrituras e o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Agora, isto pode às vezes soar um pouco de teimosia. Mas é uma teimosia santa, se está sujeita e alinhada com a palavra de Deus e com o que ensina a palavra de Deus. Mas quero muita atenção aqui neste ponto. Para todos nós como igreja, isto é um tempo de ensino. O alvo de uma igreja, muito importante isso, o alvo de uma igreja, o alvo de vocês, e eu estou a ensinar porque vocês devem estar preparados como igreja para toda e qualquer circunstância. Como eu disse aqui na Escola Bíblica Dominical, nenhum de nós vai ficar aqui para sempre. O Senhor um dia nos vai chamar para estar com Ele, se não voltar antes. E o alvo de uma igreja não deve ser o estabelecer a todo custo uma pluralidade de anciãos. Este não é o alvo de uma igreja, estabelecer a todo custo, vale tudo. Não. O principal alvo de uma igreja é elevar os padrões de liderança espiritual. Elevar os padrões de liderança espiritual. Mas se há homens que encaixam nesses padrões de liderança espiritual e dons, então eles devem ser reconhecidos. Porque quem os designou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E a igreja deve escolhê-los, porque foram designados por Cristo. Mas o alvo principal é elevar os padrões de liderança espiritual. Não é a todo custo fazer, porque isto está na Bíblia, temos que ter anciãos, então a todo custo vale tudo, vamos escolher qualquer um. Não. O alvo de uma igreja sempre é elevar em submissão à palavra os padrões de liderança espiritual.
de exemplo. Mas se há esses homens, reconhecê-los. Vamos então a Tito, desculpem. Acompanhem comigo Tito 1:5. Vamos responder à pergunta de uma maneira muito resumida, havia tanto para falar sobre isto. Mas quem é que deve ser reconhecido como ancião, presbítero, pastor de uma igreja? Seja leigo ou não, porque nós vemos isso no Novo Testamento. Há pastores que... Paulo faz esta distinção nas suas epístolas pastorais, aqueles que se afadigam na palavra, outros que estão mais focados na área da administração, governo da igreja. Há uma distinção no mesmo. Mas Tito 1:5, reparem o que Paulo instrui a este pastor, missionário, plantador de igrejas, Tito. Era isto que era Tito. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, ou é a mesma palavra, anciãos, conforme te prescrevi. Então nós vemos que Tito deveria de o fazer, ensinar as igrejas a o fazer em cada cidade, cada igreja local, a reconhecer os presbíteros, os anciãos da igreja. Estes homens que desejem o mesmo também, Paulo vai falar sobre isso em 1 Timóteo capítulo 3, aquele que deseja este ministério. Nós devemos de considerar e procurar esses homens que desejam o ofício de ancião presbítero. Agora, isto não é uma tarefa fácil e simples, como parece à primeira vista. Por vários exemplos. Primeiro, porque há homens que desejam o ofício por razões erradas. Sede de poder, orgulho, interesse financeiro. Se aqueles querem estar no ministério a tempo completo. Então não é fácil, não é apenas alguém manifestar o desejo, tem que ser avaliada as intenções do coração. Também não é fácil, porque há homens que pensam que desejar o ofício é já por si um sinal de desqualificação, porque isso demonstra orgulho, ambição. Então nunca compartilham esse seu desejo. Também não é fácil encontrar esses homens, porque há homens que têm as qualificações, mas não têm a vontade desse ofício. E têm que ter o desejo, têm que ter as duas coisas. Não é apenas as qualificações, têm que ter a vontade de o fazer. Também há homens que pensam que estão desqualificados porque têm a imagem de um super ancião, perfeito. Se fosse perfeição requerida, todos nós estávamos desqualificados. E há homens que desejam o ofício, têm o desejo, mas não têm os dons para o ofício. Não têm os dons. Então não é fácil tanto encontrar estes homens. Mas a igreja deve estar atenta, considerar, buscar, reconhecer. Não é fácil, e eu conheço histórias de muitos homens que seriam excelentes membros de uma igreja, até excelentes diáconos, mas se tornaram péssimos pastores. Porque não têm os dons para o mesmo. Não têm os dons. E um ancião, não tanto o foco primário de Paulo, nós falámos isso sobre a escola dominical, por isso eu vou ser mais rápido aqui, mais breve. Um ancião, o foco primário de Paulo não é tanto o dom, apto para ensinar a palavra de Deus, capaz de ensinar a palavra de Deus com clareza, de defender, de argumentar, de proteger a igreja contra o falso ensino, o falso evangelho e os falsos mestres e lobos vorazes do rebanho. O foco primário de Paulo começa pelo caráter. Pelo caráter. Reparem Tito 1, à continuação, versículo 6 a 9, não é? Tito 1, versículo 6 a 9. Dá aqui as qualificações. Alguém que seja irrepreensível. Não é perfeição, mas é que está livre da acusação da suspeita de outros. Marido de uma só mulher. É por isso que nós não nomeamos pastoras. Porque uma mulher não vai cumprir isto. Marido, como é que se cumpre isto? Esta qualificação, marido de uma só mulher? Que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Agora, há uma grande polémica aqui, eu não vou alongar muito sobre o mesmo, mas a ARA, esta tradução da Almeida Revista Atualizada, traduz por crentes, filhos crentes. Agora, esta palavra que aparece aqui é
a mesma palavra que aparece em 1 Timóteo 3, versículo 1, que diz: fiel é esta palavra. Se alguém deseja o episcopado, a excelente obra almeja. Nós não traduzimos ali em 1 Timóteo 3, a Ara não traduz crente é esta palavra. Mas aqui traduz. Porque esta palavra no grego tem vários sentidos. E na verdade tem várias traduções. Como é que nós definimos qual é a tradução correta? Pelo contexto. Pelo contexto. E primeiro, se são qualificações, é algo que o pastor deve de cumprir, ter, necessariamente. Isto é para todos nós, essas qualificações de caráter como cristãos. Mas um líder de uma igreja deve ter necessariamente isso. Agora, a minha pergunta é, que homem aqui pode se levantar e garantir a salvação dos seus filhos? Quem tem o poder de salvar os seus filhos? Quem tem o poder? Há aqui alguém que tem o poder de transformar o coração dos seus filhos? Não, só Deus. Então, por isso, eu não creio que Deus vai pedir algo como qualificação que um homem não tem essa capacidade, porque nós pregamos que a salvação só vem de Deus. Vejamos o contexto. Filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, uma melhor tradução era filhos fiéis, obedientes. A palavra fiel esta palavra também pode ser traduzida por obedientes. E reparem o contexto, acusados de dissolução, ou insubmissos, insubordinados, estando debaixo do teto dos pais, comportarem-se desta forma. Então, esta explicação mais alongada é porque isto é uma questão difícil. Há grandes homens de Deus, grandes exegetas bíblicos que têm uma convicção diferente. Que, na verdade, o filho de pastor e todos os pastores, anciãos e presbíteros, os seus filhos têm que ser crentes. Bem, neste momento, eu teria que deixar o ministério. Aplicando à letra. Ok? Temos que ter cuidado de não irmos além da Bíblia. Esse é o meu cuidado, a minha preocupação. Com muito respeito por esses homens e o seu zelo e como olham para o ministério de maneira excelente. Eu respeito muito. Um destes homens que tem uma posição contrária esteve aqui a pregar neste púlpito. E é um dos homens que sempre que estiver aqui em Portugal vai ser convidado aqui a pregar, o David Merck, pastor David Merck. Que ele acha que os filhos de um pastor devem ser crentes. É a sua convicção. Eu vos estou a dar a minha convicção interpretando as Escrituras. Vamos continuar. Quem reconhece os seus pastores presbíteros é a igreja. Mas não é uma igreja que determina de maneira infalível a vontade de Deus para a vocação chamada de um pastor. Quer seja a eleição do pastor ou um despedimento. Porque às vezes nós usamos coisa, se a igreja disse sim, é porque é mesmo que tu tens a vocação e chamada para o ministério pastoral. Ah é? Eu conheço tantos casos de hoje em dia que a igreja disse sim à sua chamada para o ministério pastoral e são um desastre. Um desastre como pastor. Ou então para o despedimento de um pastor. Vocês sabem que no ano de 1750, Jonathan Edwards, este famoso pastor americano, teólogo, considerado um dos maiores teólogos americanos que alguma vez existiu, famoso pelo seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Vocês sabem que após 23 anos de ministério na sua igreja, ele foi despedido? E sabem porquê é que ele foi despedido da igreja? Por causa da sua convicção, diferente ao seu avô, que só pessoas convertidas, salvas, deveriam participar da ceia do Senhor. E a igreja o despediu. Era esta a vontade de Deus, que a igreja despedisse o seu pastor? Deus permitiu isso. Claro, Deus é soberano sobre tudo e todos. Mas a votação de uma igreja não quer dizer que não é ou é a vontade de Deus. Reparem o que Mark Dever diz. Ele é o pastor da Capitol Hill, em Washington, D.C., e também o fundador deste Ministério Nove Marcas. Ele diz o seguinte:
Uma igreja não é uma democracia santa. Devemos reconhecer que temos tendência ao erro e, por outro lado, devemos reconhecer a inerrância das Escrituras. Portanto, os membros de uma igreja são democráticos, talvez somente no sentido que trabalham como igreja para tentar compreender a vontade de Deus. Isso sim, a democracia é tentar compreendermos a vontade de Deus, mas devemos ser conscientes que até os votos de uma igreja são afetados pela corrupção humana. Até as decisões do pastor são afetadas pela corrupção humana. Pastores, grupos de pastores são falhos, a congregação também. Tá bem? O que devemos sim procurar todos juntos é dar o nosso melhor para compreender qual é a vontade de Deus, centrados em Deus e na sua palavra. Os presbíteros são líderes que servem, por outro lado. Podemos dizer isso. Anciãos, pastores, são líderes que servem. A linguagem para a igreja que temos na Bíblia é noiva, corpo, família, casa. Toda esta linguagem não é uma linguagem empresarial, mas é uma linguagem da nova aliança. Então, nós temos que ter atenção que a igreja não está para oferecer o melhor produto da cidade. Pelo contrário, a igreja é relacionamentos. A linguagem que temos aqui para a igreja na Bíblia é uma linguagem relacional, uma linguagem de dependência uns dos outros. Assim como ocorre na família, assim como ocorre numa casa, assim como ocorre com um relacionamento de noivos, assim como ocorre num corpo, os órgãos dependem uns dos outros. Assim é a igreja. Então, não devemos olhar para pastores, presbíteros, anciãos, como um pastor é um CEO de uma empresa. O pastor também não é um faz-tudo. E deixem dizer que um pastor não é um empregado da igreja. Não é a igreja que determina o que um pastor tem de fazer ou quais são as convicções de um pastor. É Deus quem determina, e já disse na sua palavra, o que o pastor deve fazer e quais devem ser as suas convicções e ensino. Exemplo. Se, por exemplo, a igreja afirma que os seus pastores, uma igreja, tem que passar, o vosso trabalho durante a semana é distribuir cabazes alimentares aos pobres durante toda a semana. Também limpar e consertar as instalações da igreja. Aliás, vocês são os únicos que são pagos para um trabalho. E também, pastor, deve só pregar 15 minutos. Porque nós te pagamos e nós decidimos o que é que tu tens de fazer. O que um pastor fiel deve dizer a essa igreja é o seguinte: Deus me designou para ser pastor, alimentar as vossas almas, e para tal eu tenho que dedicar tempo para a oração, tempo para o estudo e ensino da palavra, público, individual, pessoal. Esta é a minha chamada que eu recebi do céu e não a devo de abandonar para servir às mesas. Usando a linguagem que temos em Atos capítulo 6 que os apóstolos usaram. Senão, se eu fizer, vocês estão a pedir para eu ser negligente com o dom que Deus me deu, e vocês e vossos filhos serão os mais prejudicados. É isto que a igreja necessita olhar para um pastor, num ambiente relacional de interdependência, e não como aquele que faz tudo, mas nós fazemos tudo. E cada um tem os seus dons e chamada e vocação específica dentro do próprio corpo de Cristo. Um pastor também necessita de outros pastores, de relacionamentos, de prestação de contas. E isto foi sabiamente providenciado por Deus por meio da igreja local. Os anciãos, é verdade que anciãos, e no processo em que nós estamos como igreja, de constituição e reconhecimento de anciãos, eles não irão substituir a necessidade de um pastor que se dedica no ministério da palavra e lidera a igreja a tempo completo. Mas sim, os anciãos colocam-se ao lado do pastor para ministrar e servir o corpo, preenchendo as lacunas das fraquezas do pastor, apoiando-o enquanto ele prega, compartilhando os fardos das necessidades múltiplas na igreja.
E eles também protegem para que o pastor possa cumprir a sua vocação, ministério e cuidado com a sua família. Um exemplo prático de como é que isso acontece num relacionamento, num conselho de pastores. Bem prático. Por exemplo, eu acho que uma igreja deve encorajar os seus pastores a participar do ministério além da igreja, também para a comunidade. Isso faz parte também de cumprir a grande comissão uma igreja. E a grande comissão não é apenas para Jerusalém. A grande comissão é para ensinar todas as coisas àqueles que estão espalhados, edificar a igreja em diferentes lugares. E é uma obra missional da igreja nós o fazermos. Então uma igreja deve apoiar, encorajar a que os seus pastores o façam. Participem de viagens missionárias, conferências, ir ensinar a outras igrejas, mas é neste conselho de igreja de pastores que também alguém deve travar o pastor. Em determinados momentos deve travá-lo para que ele possa cumprir melhor o ministério e priorizar cuidar até dele próprio e da sua família. John Piper, ele resume a função dos anciãos em 2 temas. Qual é a função do ancião? Ensinar e governar. John Piper diz, eles são os guardiões doutrinários do rebanho e os supervisores da vida da igreja, responsáveis diante de Deus por ministrar às pessoas, alimentá-las e cuidar delas. Então, nós vemos que neste ensino e governo temos doutrina, ou seja, os pastores guardam a igreja dos lobos vorazes, que se levantam dentro da igreja, que chegam até à igreja com falso ensino. Mas nós não somos apenas os pastores, anciãos, guardiões da doutrina, mas nós somos mestres da verdade, para alimentar o povo de Deus. Na prática, como é que isto ocorre num conselho de anciãos? Bem, é neste conselho de anciãos que se discute sobre o que deve ser ensinado no púlpito, nas aulas, na EBD. É neste conselho de anciãos que se planeia a agenda de sermões para a igreja. Ou se planeia a formação constante na igreja, através da igreja também para a comunidade. Escola Bíblica Dominical, Centro de Formação Bíblica, quartas-feiras, ministérios diversos, quem são os líderes, quem está a ensinar, o prega-palavra, o aconselhamento bíblico e diversas outras conferências e seminários que possa parecer que há necessidade para a igreja receber. Doutrina é a sua responsabilidade. Isto envolve também disciplina ou ensino. A disciplina tem tudo a ver com o ensino, porque a palavra transmite a ideia de formar, corrigir, admoestar, encorajar e às vezes excluir alguém. E é os anciãos que tratam deste tema para apresentar à igreja, levar à igreja o mesmo. E reparem como é que isso se cai numa igreja que é governada, e isso acontece tantas vezes, tantas histórias já ouvi sobre o mesmo, e já vi, em que o pastor sozinho conduz todo esse processo, até de disciplina, e leva adiante a igreja, e aí sofre muitos ataques até de oponentes, ataques até que pode levar à divisão de uma igreja. Mas reparem como isso será muito mais difícil se houver um grupo de anciãos, de pastores, que leva estes assuntos à igreja. O governo tem a ver com direção, envolve tomar decisões, planear, administrar, delegar e governar os muitos detalhes da vida da igreja. E ainda sobre governo, liderança, a distinção. Ou seja, um pastor está para ser exemplo, modelo de vida cristã. Um pastor governa, lidera pelo exemplo. 1 Pedro 5,3, eu vou ler para vocês, diz isto mesmo. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, falando para pastores. Antes, tornando-vos modelos, exemplo do rebanho. O pastor lidera não apenas com o que diz, mas como vive. Dentro de casa, fora de casa, na igreja, nos relacionamentos. Não é apenas lidera no púlpito. Lidera na vida da igreja. Com o seu exemplo de vida cristã. Agora reparem o que é uma igreja que tem um grupo de homens com este compromisso.
com esta idoneidade, ela estará muito mais bem preparada e irá resultar num crescimento espiritual maior para a igreja e um ministério mais eficaz para toda a igreja. E terminamos olhando para os benefícios da pluralidade de presbíteros de uma maneira simples, talvez fazer vocês pensarem sobre o mesmo. A pluralidade de presbíteros ou anciãos, já sabem que estou a usar como sinónimo porque a Escritura usa a mesma palavra como sinónimo. Esta pluralidade encoraja os líderes a levar as cargas do ministro, do pastor, a sentirem-se responsáveis pelo mesmo. Aborda o ministério também com grande precisão, porque não é só o pensamento de um homem, é um pensamento de um grupo de homens. É a consideração, a reflexão, a ponderação. Anula a tirania e o autoritarismo na igreja, em que a igreja é pastor-cêntrica, é o pastor que faz tudo. Ele dá os anúncios, dirige, canta, prega, ele faz tudo. Ainda vai à multimédia lá atrás, colocar a pen para... Ele faz tudo. Anula esta tirania e o autoritarismo na igreja, porque ela não repousa num só homem. E é um laboratório também, um exemplo para a igreja, a unidade e uma liderança de um grupo de homens é um laboratório para onde se experimenta a unidade da igreja. E isto é de exemplo para a igreja. De como se deve viver a unidade até discordando. Nas reuniões de liderança nós discordamos. É normal isso acontecer. É interessante que nós discordamos e às vezes até já aconteceu de irmos a votos e a votação ser 3-2, bem dividida. Não é? Mas quando levamos à igreja, levamos como uma decisão de todos. Não é quando as coisas vão bem, fomos nós todos. As coisas vão mal, não, olha que eu votei contra 2. Isso não é viver a unidade e o amor. E este é o laboratório para revelar a unidade da Bíblia. Amados irmãos, muito mais poderia ser dito, mas não vou alongar-me mais. Fiquei de falar dos diáconos para outra altura. E vou fazê-lo. Mas olhando e considerando para as qualificações para os líderes da igreja que nós acabamos de ver, a importância do mesmo, a vida da igreja. Reparem, pensem primeiramente só nas qualificações morais, de caráter. Elas não são extraordinárias. Esta lista não é extraordinária. Ela é uma lista para todos nós vivermos. Todo cristão. Para dar bom testemunho do Evangelho. Ser marido de uma só mulher. Que extraordinário há nisto. Não há nada nesta lista extraordinária. Mas esta lista e aqueles que vivem isto dão um testemunho de um novo nascimento. E aqueles que são como exemplo para o rebanho de Cristo, para a igreja, devem ser imitados. É isso que somos exortados nas Escrituras a imitar a fé daqueles que o Senhor constituiu para serem os supervisores e os líderes servos na igreja. Agora, pensa comigo, esta é uma chamada para todo cristão, não é apenas para pastores, isto do caráter. Olhando para as mesmas, modesto, não violento, não briguento, hospitaleiro, irrepreensível, governa bem a casa, bom testemunho de dentro e bom testemunho de fora. Considera o mesmo, se pode dizer o mesmo de ti, tu cumpres estas qualificações? A tua esposa pode falar isto de ti? O teu esposo pode dizer isso de ti também, como tu és em casa? Este é o caráter que é-nos apresentado de alguém que nasceu verdadeiramente de novo e que está em comunhão com Deus e ama o Senhor. E nós devemos prosseguir em cultivar esse bom carácter em nós. Estas qualificações também para as nossas vidas. E se não, arrepender-nos dos nossos pecados, voltar-nos para Deus e entregar as nossas vidas a Ele como nosso Senhor e Salvador pessoal.
E Ele é o único, por meio do seu Espírito, que nos pode transformar os nossos corações e viver esta realidade verdadeiramente. Não é pela nossa força, não é porque somos homens melhores ou mulheres melhores, unicamente é pelo Espírito Santo em nós. Que essa seja uma realidade na tua vida. Por último, nós fomos exortados a pensar em quem lidera a igreja, para que lidera a igreja. Amados, este é o modelo bíblico, esta pluralidade de liderança. Um homem servindo como pastor não pode cuidar de todas as necessidades numa igreja local. É impossível. Algumas igrejas esperam isso. Esperam isso por capricho, outras por ignorância do que é viver até na igreja local, onde é manifestada tantas necessidades e oportunidades de serviço que um só homem nunca será capaz de satisfazê-las. E, amados, é tão comum, frequentemente, o pastor tornar-se alvo de críticas porque não tem condições suficientes para satisfazer as necessidades da congregação e para satisfazer as expectativas irrealistas em relação a ter um único pastor que muitas igrejas têm. Por isso, em obediência à Escritura, como igreja, que está seguindo não homens, mas o Supremo Pastor Jesus Cristo. E Ele sabiamente constituiu a maneira pelo qual nós devemos de governar a igreja, de conduzir a igreja do Senhor. Nós devemos eleger pastores, nós devemos como igreja reconhecer diáconos, não a qualquer custo, com critérios bíblicos. Devemos honrar ao mesmos, submeter-nos, apoiar a liderança da igreja, porque isto será de benefício para ti, para os teus filhos, para as futuras gerações também. Será benefício para a tua alma. Será de benefício para o reino de Deus, até que venha o Supremo Pastor das nossas almas, Jesus Cristo. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra e porque Tu és tão prático, Senhor. Foste tão específico como conselheiro para nós, Senhor. De como devemos conduzir-nos na igreja, quem deve liderar a igreja, para que deve liderar a igreja, as qualificações, o papel que nós temos, Senhor, como igreja no mesmo, o cuidado que devemos ter uns pelos outros, o cuidado que devemos ter por quem nos lidera, Senhor. Tudo isto para benefício das nossas almas, das nossas famílias e para o progresso do Teu reino, para a Tua glória, até que venha o Supremo Pastor Jesus Cristo. Amém.